Quero dizer de que nós estarmos na casa do Senhor é uma bênção, é um privilégio, nós podermos meditar na palavra de Deus, podermos nos alimentar desta palavra. Quero convidar os irmãos, hoje o tema da palavra que vamos meditar, diz assim, sendo da confiança de Deus. Vamos recitar? Sendo da confiança de Deus. E aí eu pergunto, você pode perguntar à pessoa que está aí do seu lado, Deus pode confiar em você? Então, na verdade, o propósito da mensagem é de nós, obrigado, irmão, é de nós realmente refletirmos sobre esta palavra. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 11, ou capítulo 1, versículos 24 e 25. Que diz assim: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. É muito importante nós podermos refletir sobre o que Deus pede de cada um de nós. O que Deus espera que eu e você, que nós possamos fazer. E a pergunta que a gente faz para nós mesmos nesta noite é se Deus dá aqui, no caso, uma responsabilidade para José, né? Ele recebe esta palavra por um anjo que vem a ele e fala que a namorada dele, que ele não tinha conhecido, porque o texto diz, volta só o texto para mim um pouquinho, irmão. O versículo 25 deixa aqui esse verbo conhecer na Bíblia, muitas vezes quando fala assim, e fulano não conheceu Beltrano, vamos dizer assim, né? Como está dizendo aqui, que José ainda não tinha conhecido aqui, é que ele ainda não tinha tido relações sexuais com a sua noiva, que também não podia ter relações sexuais com a sua noiva. Ela estava prometida para casar. Eles estavam se preparando para o casamento. Mas Jesus tinha que nascer de que mulher? De que espécie humana? Ele tinha que nascer, como estava profetizado, de uma virgem. E uma virgem lhe conceberá um filho, né? E esse filho é Jesus Cristo. Mas quando a gente pensa, quando a gente fala sobre sendo da confiança de Deus, eu pergunto para vocês, José, ele foi da confiança de Deus? Quando a gente diz assim, ser da confiança de Deus, é algo que Deus ele espera de você e que você possa cumprir aquilo que Deus está pedindo de você. E aí, Deus ele pede para José que José recebesse a sua noiva, sendo ela grávida, e o anjo fala para ele que aquele bebê que estava sendo gerado dentro da sua noiva era por obra e graça do Espírito Santo.
E aí José, ele por um momento, ele não entende e ele quer se apartar da sua noiva. Porque se ele não tinha tido contato com ela, como é que ela poderia ficar grávida? Né? Mas ele aceitou, ele recebeu essa missão de Deus. Podia ser um homem qualquer? Não podia ser um homem qualquer. Tinha que ser um homem cuja confiança Deus depositava nele. E eu queria que a gente pudesse pensar sobre isso, né? Olha, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. É até importante quando nós estudamos, quando nós lemos esta passagem, porque até o nome que Jesus recebeu, o que José tinha que dar a Jesus, ele recebeu por um anjo. E ele colocou o nome que aquele anjo deu. Você pode parar para pensar sobre isso, da obediência de um homem. Imagina que você, agora fazendo aqui um paralelo, né? Você está grávida e o seu esposo, você e o seu esposo recebem um anjo que diz assim: olha, coloca o nome dele de fulano de tal. E aí será se você obedeceria se Deus dissesse para você: eu quero que o nome do seu filho se chama fulano de tal? Estou aqui partindo de uma hipótese, né? Do ponto de vista do que Deus ele pode pedir de mim e de você, e o que nós podemos cumprir e sermos fiéis a Ele. Essa passagem, eu lendo, ela me inspirou a isso, para que a gente pudesse refletir nesta noite sobre sendo ou vivendo da confiança de Deus. E a gente vê que José, ele foi da confiança do Senhor. Eu queria que a gente pensasse agora sobre o que é confiança. A gente fala muito de algumas palavras, e eu tenho me preocupado quando, nesse ano em que Deus nos deu o tema do ano, mais palavra, eu entendi de que quando Deus estava falando sobre isso para nós, é como que Deus estivesse pensando sobre a gente ter consciência, da gente poder estar lendo, e a gente poder estar meditando, mas meditando não de uma forma superficial, de uma forma profunda, da gente trazer a realidade da palavra de Deus para dentro da nossa vida, e nós vivermos não apenas de uma forma filosófica, de pregar e não viver, de falar e não ser testemunha, de nós pensarmos assim: Senhor, assim como o Senhor esperou e pediu algo a José, e José foi da sua confiança, Senhor, eu também quero ser esse homem. Você também pensar: Senhor, eu quero ser essa mulher, eu quero ser esse homem. Ou jovem, eu quero ser esse jovem. Eu quero ser da tua confiança, Senhor. E aí você, de repente, você pode pensar assim: ah, mas José era uma pessoa especial. Não, você é imagem e semelhança de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem algo a realizar neste planeta Terra, e Ele conta com você. Você é insubstituível, ninguém pode substituir você. Deus, Ele te trata na sua identidade, entendendo quem é você, o que Ele espera de você.
Não é a igreja, o que a igreja espera de você, não é o que o pastor espera de você, é você pensar o que Deus espera de mim. Vamos ler aqui, ó, definição de confiança. Confiança é a firme crença, segurança ou expectativa positiva no caráter, habilidade, integridade ou veracidade de alguém ou algo, envolvendo aceitação de vulnerabilidade. Quando aqui nós lemos no final, envolvendo aceitação de vulnerabilidade, isso quer dizer de que, entendendo de que a pessoa que está recebendo a confiança, ela também tem o direito de falhar, ela tem a possibilidade de não cumprir. Irmão, entende isso? José, ele poderia chutar o pau da barraca e dizer, não, o pessoal vai dizer aí que eu sou corno. Eu não sou corno, não, eu sou um homem de dignidade, eu sou de respeito. E ele poderia de repente rejeitar Maria e rejeitar a Jesus, mas não, ele entende e ele cria na palavra. A palavra de Deus está cumprindo na minha vida. E a palavra de Deus se cumpriu na vida deles. Então é importante isso. Eu e você, Deus espera algo de nós. Mas eu posso também, por mais que Deus confie em mim, Deus entregou o ministério dessa igreja na minha mão. Deus me chamou para o ministério. Deus confia de que a obra dele vai se cumprir na minha vida. Deus confia nisso. E agora eu tenho que me esforçar, eu tenho que viver para agradar o coração de Deus, para cumprir, porque eu espero que quando eu chegue no céu, o Senhor fala, vem meu filho, você foi obediente, você fez aquilo que eu pedi, você foi fiel, e agora toma aqui ó, a sua coroa, toma aqui o seu prêmio, porque você foi fiel a mim. Cada um de nós tem um propósito de Deus. Irmão, eu e você, nós não fomos criados por acaso. Nós não somos um acidente. Deus planejou nós vivermos. Deus, Ele nos criou. Deus, Ele criou a mim e a você com um propósito. Ele tem um desejo de algo de realizar na nossa vida. Então Deus, Ele confia em mim e em você. Ele confia que você seja um pai cumpridor com as suas responsabilidades de pai. Ele confia de que você será a mãe nas condições de cumprir com a sua responsabilidade de mãe. Ele confia em você, esposo, que você seja fiel à sua esposa, que você ame a sua família, que você cuide da sua família. Por quê? Porque em tudo Deus quer ser glorificado. E Ele é glorificado através da vida dos seus filhos. Irmãos, quando a gente entende isso, que nós fomos criados, a criação do universo, preste bem atenção, você foi criado com um propósito. Você precisa de encontrar o propósito pelo qual você foi criado. A tua vida não te pertence. A tua vida, a perspectiva da tua vida não pode partir da experiência de você para com o mundo. A tua experiência tem que partir quando você entende assim, ó, eu fui criado por Deus, eu fui criado por Ele, para Ele, por Ele, para Ele, por isso que eu fui criado. Então a nossa vida, ela tem um sentido, a nossa vida tem um sentido. Quando você pensa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando você não conta com Deus, com nada, você está nadando contra a corrente, você está vivendo a sua própria vida.
E ninguém, nenhum ser humano pode viver a sua própria vida sem que ela não conte primeiro com a pessoa de Deus. Os irmãos lembram de Maria? Maria, a mãe de Jesus. Ela também, quando o anjo chega para Maria e fala que Maria, você é agraciada, você foi separada, escolhida por Deus para gerar Jesus Cristo, gerar o Filho de Deus. A Bíblia fala que Maria ficou espantada, ela se turbou. Como é que agora uma menina, segundo os estudiosos, diz que Maria tinha em torno de uns 13 anos, quando ela ficou grávida de Jesus. Qual é a explicação que vai dar para a sociedade? Essa menina foi deflorada pelo seu namorado, eles ainda nem se casaram, não houve casamento, não houve nada oficialmente, e de repente Maria está gerando o Salvador dentro do seu ventre. Você pode imaginar isso? Que luta que essa menina, que essa adolescente passou, o que ela enfrentou, e ela vai à casa da prima dela, ela vai à casa de Isabel, né, para conversar com Isabel, para falar, e ela, quando ela chega lá, o que acontece? Como prova daquilo que ela tinha sido separada por Deus, é que João Batista está sendo gerado, e João Batista é cheio do Espírito Santo dentro do ventre de Isabel, uma confirmação de que ela tinha sido separada, ela sentiu alegria, e aquilo dali foi o resultado de que Deus havia separado alguém, é alguém que aceita, alguém que obedece à sua missão, a missão que Deus lhe deu. Você entende isso, irmão? Você sabe qual é a missão que Deus te deu? Você sabe qual é o propósito pelo qual você foi criado? Que você precisa de cumprir daquilo que Deus espera de você? Será se você entende isso? E será se você pode dizer assim, eu estou disposto a obedecer e a cumprir o que Deus espera de mim? Não tenha medo, porque se você aceitar o propósito de Deus para a sua vida, você vai ser e vai viver como uma pessoa mais feliz do planeta, porque você está dentro do centro da vontade de querer fazer aquilo para o qual você fora criado, que Deus escolheu eu e você. E aí você pode, agora eu queria que você pensasse, todos aqui conhecem a história de Ana. Ana, para mim, também é uma demonstração de alguém que Deus, que valeu a pena Deus confiar naquela mulher. Ana era uma mulher, ela era esposa de Eucana, né, que tinha uma mulher cujo nome se chamava Penina, e Penina ficava se esnobando, porque naquela época em que a mulher não tinha filhos, muitas vezes ela era rejeitada pelo seu marido e era subestimada na sociedade. Tinha valor a mulher que não tinha filhos. E Ana, ela se sentia amargurada, porque a sua madre, o seu ventre era fechado e ela era estéril, ela não tinha filhos. Mas um certo dia, ela faz uma oração ao Senhor, e ela faz uma oração dizendo que se o Senhor me der um filho, eu vou oferecer esse filho para o Senhor. E aí eu pergunto aos irmãos, Ana cumpriu o que prometeu a Deus? Ana cumpriu, e Deus deu a Ana, e esse filho, ele foi tão importante, porque na época em que Samuel, ele é criado,
ele foi criado dentro da igreja, vamos dizer assim, na casa do sacerdote. Esse menino foi um menino prodígio, porque os filhos do sacerdote não eram fiéis a Deus. Os filhos do sacerdote não obedeciam Eli, que era o pai, que era o sacerdote. Mas Samuel teve uma experiência com Deus, conheceu a Deus e estava dentro do plano e do propósito de Deus, porque Deus confiou em Ana e deu esse filho para Ana. Você sabe que Deus ele pode fazer isso com você? Você pode pedir algo a Deus e Deus dá a você. Agora, eu pergunto a você, será que você vai pedir algo a Deus e você é de confiança? Será se você é fiel a Deus? Porque a gente falar que Deus é fiel é chover no molhado, a gente não está dizendo nada. Porque ninguém tem dúvida de que Ele seja fiel. Agora o importante, irmãos, não é saber se Deus é fiel, é saber se eu e você, nós somos fiéis a Deus. Se Deus ele pode pedir alguma coisa a mim e a você, e nós podemos cumprir. Então, nós aprendemos de que se Deus é onisciente, o que é onisciente? Onisciente é aquela pessoa que sabe de tudo. Deus ele sabe se você vai cumprir e também sabe se você não vai cumprir. Se Deus é onisciente, por que espera confiar? Por que ele espera? Por que ele, se ele já sabe se a pessoa vai cumprir ou não, por que ele precisa confiar? Né? Porque Deus, Ele trata de todos, e Ele tem todos como oportunidade de viver, de servir a Ele. Deus ele não faz, segundo a palavra, no livro de Tiago, diz que Ele não faz acepção de pessoas. Deus ele escolheu fulano, Ele escolhe fulano para tal área, Deus não faz acepção de pessoas. Se você quer alguma coisa com Deus, Deus é capaz de te dar, se você pedir a Ele, e se você tiver o desejo de cumprir para Ele. Então hoje nós estamos num culto da vitória. Eu não sei qual é o motivo, é lógico que todos nós, o nosso motivo de nós estarmos na casa de Deus é de nós servirmos e de nós adorarmos a Deus. Mas nós temos um pedido a Deus. Certamente você vem à casa de Deus e você tem um pedido especial. Deus ele não faz barganha, mas nós podemos fazer um voto e dizer algo para Ele: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou cumprir. Se o Senhor fizer, se o Senhor me der algo, eu vou te obedecer. E aí, no que depender de Deus, Ele pode fazer para você. Agora, você precisa saber se você vai ser capaz de ser de confiança. Aquele que tem conhecimento sobre todas as coisas. Deus, Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de todas as coisas, do passado, do presente e o futuro de tudo e de todos. E exemplos das pessoas que nós estamos aqui dizendo. Exemplo de homens que Deus pode confiar. Ana, mãe de Samuel. Nós citamos aqui a própria Maria, mãe de Jesus, que ela foi colocada numa situação difícil. Não foi uma situação fácil, a de Maria. A Virgem Maria não foi uma situação fácil, porque as pessoas não entendiam, as pessoas podiam caluniar,
as pessoas poderiam desprezar. Hoje, às vezes a gente lê a palavra de Deus, e a gente lê a história, como se tudo fosse fácil para todo mundo. Irmãos, nunca é fácil para ninguém, principalmente quando nós precisamos de sermos fiéis a Deus. Não é fácil. De nós vivermos uma vida com Deus, não é fácil. Mas Deus, Ele espera cumprir em nossas vidas aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Mesmo sem Deus confiar, dá oportunidade a todos. Quando a gente diz assim, mesmo sem Deus confiar, é porque Deus, por Ele ser onisciente, Ele sabe se a pessoa vai ser fiel ou não. Compreende isso? Todos nós aqui lembramos de que Judas foi um dos discípulos de Jesus, não foi? Mas Jesus nunca jogou na cara de Judas que ele ia trair. Deus sabia, mas Jesus, sendo Deus, Ele sabia que Judas ia trair, mas mesmo assim, Ele deu oportunidades. Quem sabe que Deus está dando a mim e a você a oportunidade de mudanças na nossa vida. Agora, se nós formos de confiança, se o nosso caráter for um caráter transformado, de mudança, nós vamos cumprir aquilo que Deus espera de mim e de você. Irmão, essa palavra aqui, ela diz respeito à mudança na nossa vida. Pode ser que hoje, ou quem sabe você está na igreja, mas você sabe que você não é de confiança. Mas ninguém sabe disso, só Deus é que sabe que você não é de confiança. Porque você mesmo se conhece, você sabe dos seus pensamentos. Mas a palavra nesta noite é para que nós mudemos de vida, e Deus nos dá a oportunidade para nós mudarmos, porque Ele dá oportunidade para nós termos mudanças na nossa vida. E aí nós sermos a pessoa que Deus sonhou, que Ele quer que a gente seja. Deus, Ele nos criou com um propósito de nós vivermos na presença dEle eternamente. Quando nós nascemos caídos, nós nascemos separados de Deus. Mas quando veio a palavra de Deus, e diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos agora precisam de uma reconciliação com Deus. Todos precisam se voltar para Deus. Mas esse voltar para Deus não é para viver uma vida religiosa. Não é para você se preocupar em corresponder com uma vida daquilo que a igreja espera, daquilo que os seus irmãos esperam, daquilo que a religião prega. O que você precisa é ter um encontro real com Jesus e você viver para a sua glória e para o seu louvor. Hoje a gente vive, as pessoas ficam muito preocupadas se existe uma religião certa, se essa igreja está certa, se a religião tal está certa. O que você precisa saber é que cada um dará conta de si mesmo a Deus, e que você possa se chegar diante de Deus, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero, Senhor, a minha vida não é a partir daquilo que eu quero e daquilo que eu penso. Senhor, a minha vida começa no Senhor, a partir daquilo que o Senhor quer para a minha vida. E que eu seja, Senhor, segundo o seu coração, e que eu possa cumprir aquilo que Deus espera que eu cumpra.
e que você seja uma pessoa da confiança de Deus. Eu quero, cada dia eu me esforço para que eu possa fazer a vontade de Deus. Os irmãos não pensem que a vida de pastor é uma vida confortável, como que é só chegar aqui e pregar, ou vamos presidir, vamos presidir, vamos fazer. Não, Deus ele tem um chamado para mim, Deus tem uma responsabilidade para mim, e eu preciso corresponder com aquilo que Deus ele espera de mim. Eu não tenho que me preocupar em agradar A ou a B, eu tenho que me preocupar em agradar aquele que me chamou. Amém? Eu e você, nós temos essa responsabilidade de viver de acordo com o chamado que Deus tem para mim e para você. O chamado que Deus tinha para José é que José tinha que receber a Jesus como sendo seu filho, quando aquele filho tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Maria aceitou ser mãe, sem ter contato humano, sem uma relação de um contato com José, e ela assumiu essa responsabilidade. Existiu uma profecia: da virgem nascerá um filho, do rebento de Jessé virá o Salvador, e nasceu em Maria, e ela recebeu a sua missão. Que eu e você também, que nós possamos receber a nossa missão, que o Espírito Santo de Deus lhe mostre a sua missão, a sua responsabilidade, o que é que Deus ele quer de você, o que é que Deus está te pedindo, e aí é o que você precisa fazer e responder a Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos agradecer ao Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra